seria uma pessoa triste, com certeza. Porque eu ia estar escondendo de mim o que eu sou. Eu não vou me esconder. Sabe, eu já passei muito tempo morta pra morrer de novo. As pessoas queriam muito envolver religião. Isso era uma coisa que me irritava muito. Minha mãe nunca foi muito religiosa. Ela era espírita, kardecista, só que as pessoas começavam a falar porque isso tá errado, porque a religião diz isso, e minha mãe começou a ficar muito confusa também, entendeu? Eu acho que isso influenciou muito na cabeça da minha mãe, pra ela ficar com esse ódio durante esse período, entendeu? Por isso que hoje religião pra mim é uma coisa que não agrega nada. Eu acredito que existe algo e que a gente tem que seguir um caminho bom, sabe? Eu não magoar as pessoas, não machucar ninguém acima de tudo. Se eu fizer isso, eu também, cara. Eu não posso ser castigada simplesmente porque eu amo alguém, sabe? Eu não consigo acreditar, é muito mesquinho pra mim acreditar que eu posso ser castigada e ir pro inferno só porque eu amo alguém. Bom, eu sempre fui uma criança muito sozinha, né? Quando eu tinha 4 anos, bem pirralhinha mesmo, sem noção de nada, eu lembro perfeitamente da cena. Eu em casa, chegando pra minha mãe assim, tipo, mãe, quem é meu pai? Aquele momento de tensão em casa. Ele sumiu da minha vida quando eu tinha 1 ano e pouquinho. De acordo com a minha mãe, eu não lembro, então é ela que conta. E eu conheci o meu pai, com 4 anos. E eu era uma criança muito tímida, muito quietinha, muito retraída. Então a maior parte do tempo era eu aqui no meu quarto, brincando com os meus brinquedos. Não curtia boneca. Adorava brincar de casinha, mas não de boneca. Tinha meus brinquedinhos, adorava ficar montando coisas, mas sempre foi bem solitária mesmo. E eu fui começar a ter amigos assim, mais na escola mesmo, mas era meio complicado, digamos, né? Por ser muito quieta, talvez. Não consegui dialogar muito bem. E os professores, eles não sabiam me enturmar com as crianças, então era uma coisa meio complicada. Na infância é muito complicada, porque eu acho que eles percebem e eles não agem. Eles não agem pra conversar, eles não agem pra... Pelo menos comigo, não agiram pra conversar, não agiram pra explicar, não agiram pra nada. Simplesmente excluíram uma criança esquisita, entendeu? Que tinha um problema, porque de fato era um problema, assim, por estar tímida, estar retraída, não conseguir me localizar, sabe, no ambiente escolar, não conseguia estudar, não conseguia fazer nada. Era uma criança retraída e ninguém me ajudou, simplesmente. Eu não conseguia falar com você olhando nos olhos, eu falava tipo baixinho, sabe? Muito tímida, muito quietinha. E eu sempre tive muita dificuldade para aprender na escola. Sabe aqueles professores que te excluem? Que não te ajudam? Eles estão vendo a criança excluída, eles estão vendo as outras crianças, tipo, enchendo o saco da criancinha, e eles excluem ela mais ainda, sabe? Eu lembro de vários castigos que eu tive na escolinha. Foram poucos os professores, assim, que foram legais comigo na infância. Assim, eu sempre tive muito problema com pessoas. Eu acho que as pessoas, elas são, no geral, muito más, sabe? Eu tenho essa imagem, assim, de ser humano ser muito ruim, sabe? Sempre. Eu gosto muito das pessoas que estão à minha volta. Mas uma pessoa de fora, assim, eu sou muito reticente antes de gostar, sabe? Eu sou muito tipo, calma, vamos ver qual que é dessa pessoa, antes de mais nada. Eu acho que amor de bicho é muito incondicional, sabe? Eu era apaixonada por uma pessoa do meu colégio. Eu tinha 8 anos quando eu conheci. Um pouquinho de tempo depois eu já estava encantada, né? Porque sozinha como era, pra me encantar não é muito difícil, eu me apaixono super fácil pelas pessoas até hoje. E
durou até os meus 16 anos. Comecei a desabafar muito por carta quando eu comecei a ficar mais confusa. Começou mesmo na 8ª série a escrever, mas no colégio foi o ápice, assim, que eu comecei a escrever loucamente. Eu costumava fazer muitas cartas pra mim, pras pessoas que eu queria, cartas que eu nunca mandava, assim mesmo, entendeu? Cartas que eu escrevia só pra conseguir desabafar. E gostar dela me dava muito medo, porque ela era um meu apoio, assim, minha melhor amiga. Então, imagina se eu contasse e isso acabasse sendo escutado de uma forma meio errada. Um belo dia, quando eu já sabia quem eu era, sabia como eu era, sabia tudo assim de mim. Eu tava super nervosa nesse dia, eu tava tipo, meu Deus do céu, é hoje que eu vou falar, eu tenho que conversar com ela, socorro. Eu virei pra ela e falei, eu preciso conversar com você. Ela, tá, fala. Tipo, vai, joga aí. Como se fosse um papo normal, né? E pra mim não era nem um pouco. E eu virei pra ela e falei, então, eu tenho que falar uma coisa pra você que eu tô guardando há muito tempo. Ela já ficou meio, o que tá acontecendo? Aí eu virei pra ela e falei, então, eu sou gay. Aí foi o primeiro baque pra ela, assim, né? O segundo baque foi, e eu fui apaixonada por você por 8 anos. Nessa hora ela parou, assim, estática, no meio do caminho. E eu fiquei, tipo, desesperada naquele 1 minuto de silêncio que ela não olhava pra minha cara, que ela só tava parada. E eu, tipo, meu Deus, o que eu fiz? Ela me odeia, o que eu faço agora? Socorro, ela é só minha amiga, deixa ela só ser minha amiga, para, por favor. Socorro. De repente chegou um cara da academia que a gente fazia na época, que vivia dando em cima dela. E tipo, e aí meninas, não sei o que lá, e começa a chavecar ela. E eu fiquei super irritada com aquilo, porque nisso ela começou a conversar com ele e tal, cortou totalmente o assunto. E eu tipo, puta cara, sai fora, né? Some da minha vista. Aí ficou lá uns 5 minutos conversando com a gente. A hora que o cara, não deu 1 segundo que ele se despediu da gente, e eu fui tipo, aliviada, né, respirar, tipo, e aí, vamos conversar, né? Eu não cheguei a falar isso, eu tava só pensando. Ela vira pra mim assim e fala, então, esse final de semana vai ter um show de uma banda daqueles nossos amigos, vamos, não sei o que lá. Ela, tipo, cortou totalmente o assunto, assim, sabe? Ela tesourou total, assim, a minha expectativa de, tipo, que ela falasse, ou, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo, você tá louca? Ou então, tipo, não, tá, tudo bem, eu já sabia, vambora. Qualquer coisa, sabe? Ela podia ter falado qualquer coisa, mas não, ela não falou nada. Ela não falou absolutamente nada. E a gente simplesmente foi embora, conversando como se fosse um dia normal, que pra mim não era. Principalmente no colegial, eu acho que foi uma mudança radical, assim. Eu fiz questão de me assumir pra todo mundo, assim. E todo mundo me tratava muito bem. E eu era, tipo, o molequinho da turma, sabe? Foi muito gostoso pra mim, sabe? Essa experiência de, tipo, aceitação. Caralho, ela se assumiu, sabe? Que foda. Tipo, eu era muito um íconezinho, porque eu fui a primeira menina que se assumiu no colégio. Eu era muito, tipo, tá, sou legal. Entendeu? Tô bacana, então. tô fodendo aqui. A galera ficava muito impressionada com isso, sabe? Tipo, porra, que coragem, velho. Nossa, minha mãe era muito tapadinha, coitada. Só ela me percebeu. Acho que o mundo inteiro percebia, menos ela. Ela fantasiava tanto uma menininha, ela fantasiava tanto a princesinha que ela não conseguia enxergar, sabe? Ela descobriu de um jeito muito bobo, que eu tinha ficado com uma menina, a terceira menina que eu tinha ficado, e eu trocava cartas com essa menina na época. E eu, um dia, saí numa balada GLS, primeira balada GLS que eu fui, 16 anos, eu acho. Aí eu escrevi a carta pra ela no domingo à noite e deixei guardado na minha escrivaninha. A hora que eu voltei do colégio, minha mãe tava na cama com a carta na mão. Aí ela com aquela cara, ela, filha, o que é isso? Aí eu, fudeu, ela sabe tudo agora. Eu falei, então mãe, sabe o Alberto? Eu tinha ido com meu melhor amigo. Ela, sabe o Alberto? Ela, sei, ele é gay. Ela, filha, tudo bem, mas isso eu já sabia. Eu tava achando que ela já sabia de mim também. Eu fiquei muito aliviada na hora que ela falou isso. Daí eu virei pra ela e falei, tipo, e eu também. Ela parou, ela, como assim? Você não tinha entendido isso? Ela, entendido o quê? Que eu sou gay? Ela, não.
Aí eu fiquei muito tipo, puta, eu contei e ela não tinha nem desconfiado, e agora o que eu faço? E depois disso começou uma briga homérica, absurda, e a gente ficou numa briga por um ano. Qualquer coisa virava briga e entrava nesse assunto. E ela foi pendurar roupa e começou uma discussão e começou a brigar. E ela começou a brigar comigo e eu parei, eu fiquei quieta, não falava mais nada, eu não respondia. E ela começou a ficar tipo, muito irritada com aquilo, sabe? E teve uma hora da discussão que eu comecei a gritar, tipo, eu não lembro de nada, assim, muito bem dessa cena. Eu sei que eu comecei a, tipo, me bater, sabe? Tipo, na cama, assim. Eu comecei a dar cabeçada na cabeceira da cama pra me machucar mesmo, sabe? Porque eu já tava muito cansada, eu não aguentava mais aquilo. E ela pegou, assim, ela ficou muito assustada com a minha reação e ela pegou e me abraçou, assim, sabe? E ficou, tipo, muito tempo abraçada comigo, tipo, calma, filha, para com isso. Naquela hora, tipo, eu parei assim e, tipo, ela pegou e saiu do quarto. Aí eu fiquei, tipo, nossa, o que aconteceu, sabe? Tipo, eu não entendi até hoje o que aconteceu. E uma semana depois, ela sentou e falou, filha, eu não sei o que aconteceu nesse último ano. Eu tô perdendo a pessoa que eu mais amo por uma coisa que não faz o menor sentido pra mim. Mas ela virou pra mim e falou, eu não tô perdendo ninguém. Você é a mesma Bruna de sempre, sabe? E eu não sei por que eu fiquei tão assustada com isso. Tipo, eu te amo e eu não vou te perder por causa de uma coisa tão mesquinha, sabe? E hoje minha mãe é a pessoa mais incrível do mundo, sabe? Ela é um amor. Então o pessoal me tratava muito bem. Eles brincavam muito comigo, eles me zoavam muito, mas como eu fui muito de boa com a zoação, tipo, eu não levava na maldade. Algumas pessoas poderiam ter levado na maldade, eu sempre levei muito na boa, tipo, brincadeiras do tipo... a gente ia bater uma foto, sabe? Aquela foto de colégio que tem que estar todo mundo, não sei o que lá. Eu entrava na fila das meninas, as meninas pegavam e falavam, Bru, o que você tá fazendo aqui? Vai pra lá. Me jogavam pra fila dos meninos. Aí as meninas, não, aqui você não entra. Me colocavam, tipo, no meio, sabe? Eu, tipo, tinha que ficar lá, esperando. Eu era a última a bater foto sempre. Aqui você não entra, você vai ficar no meio. E eu, tipo, dava risada, porque era brincadeira, não era na maldade, entendeu? Os meninos me tratavam que nem, tipo, um moleque. E as meninas, elas conversavam comigo como uma amiga, mas me tratavam como um moleque bonitinho, sabe? Então elas tinham muito uma liberdade comigo. E os moleques ficavam muito putos com isso, que eles falavam, tipo, meu, você beija todas. Eu não beijo todas. Elas são minhas amigas, elas me dão selinho, é diferente. Eu sempre respeitei muito. Eu nunca fazia nada com elas que elas não me dessem liberdade pra fazer. Tanto que elas chegavam e me davam selinho. Mas por conta dessas brincadeiras, assim, dos outros comigo, eu tive um problema no colégio. Que a mãe de uma garota ficou sabendo que eu dava selinho nas garotas. Não eram as garotas que me davam selinho. E ela ficou brava com isso, sabe? Ela ficou puta com isso. E numa bela reunião que, graças a Deus, a minha mãe não foi, porque nessa época tava tendo muita briga em casa, a mãe virou pro professor e falou, olha, tô sabendo que tem um homossexual na sala e ele tá desrespeitando as meninas, porque minha filha falou que está sendo desrespeitada. E nisso, a mãe da minha melhor amiga estava na sala e ela gostava muito de mim. Ela se levantou e ela falou, como assim desrespeito? Você tá falando da Bruna? Ela, eu não sei, eu não vou citar nomes. E ela, olha aqui, a Bruna é uma menina linda, é uma menina de muito caráter e muito respeito. Você pense duas vezes antes de falar alguma coisa, porque deve ser a vadia da sua filha que tá dando em cima dela e ela tá pouco se fudendo pra menina, porque a menina era uma vadia mesmo. E ela tá pouco se fudendo pra menina e a sua filha deve estar doidinha com isso e foi reclamar pra senhora. Então, antes de falar de alguém, conheça a índole da pessoa. A senhora conhece a índole da sua filha? Não teve mais briga. Ninguém falou mais nada, mas eu achei muito bom, porque tipo, eu fui muito defendida e eu só fiquei sabendo disso depois, sabe? Acho que se assumir é essencial, assim. Eu falo para as minhas amigas, eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse me assumido, sabe? Eu seria uma pessoa triste, com certeza. Porque eu ia estar escondendo de mim o que eu sou, sabe? E eu falo hoje, onde eu vou, eu sou assumida. Eu não vou me esconder. Eu fiquei assustada e eu fiquei sozinha por muito tempo na minha vida. Porra, tipo, eu não sou anormal. Eu sou uma pessoa como qualquer outra e eu amo como qualquer outra pessoa.